Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, nono ano. Aqui é a sua professora de História, sua nova professora de História, Luciana Lins, tá? Estarei com vocês nesse ano de 2021, dando a aula de História. É uma idade maravilhosa, é uma série maravilhosa, é uma série de transição. O nono ano é uma nova etapa da vida de vocês, será ano que vem, no ensino médio. Então, tudo que vocês tiverem esse ano vai amarrar vocês o conteúdo para o ensino médio. Nós iremos abordar esse ano, nós iremos iniciar os nossos conteúdos com a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é um marco na história mundial, principalmente da Europa. Então, nós iremos trabalhar agora os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, fatores que contribuíram para a Primeira Guerra Mundial. Então, para nós podermos entendermos melhor o nosso primeiro conteúdo do livro, né? Primeiro tópico que nós iremos abordar são as disputas imperialistas. Segundo tópico, nacionalismo. Terceiro tópico, alianças militares, que foram muito importantes para a Primeira Guerra Mundial. E a corrida armamentista, que nós também iremos abordar. Mas antes desses fatores, aconteceram fatos muito importantes. Um deles, finalzinho do século XIX, surge uma grande potência econômica e política, que é a Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela dominava toda essa parte econômica do mundo. Então, outras nações começaram a surgir também com grande representabilidade. E uma delas foi a Alemanha. Então, nós iremos focar agora na Alemanha. Como se deu a unificação da Alemanha, tá? Um dos fatores são os antecedentes da unificação da Alemanha. A Alemanha, ela estava dividida em 39 estados, tá? E esses estados estavam divididos entre dois, que era a Áustria, que era hegemonicamente católica, e a Prússia, que era protestante. E a Prússia era o estado mais rico da Alemanha. Dentro desse contexto, finalzinho do século XIX, início do século XX. Qual era o objetivo central da unificação da Alemanha? A Alemanha, ela queria diminuir os impostos sobre as fronteiras, tá? E estimular uma dinâmica econômica interna, que era liderada pela máquina industrial da Prússia. Outro ponto importante para se entender a Primeira Guerra Mundial é como se deu a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha, ela foi liderada pela Prússia. A Prússia, ela era industrializada. A Prússia tinha uma liderança protestante. Então, a Prússia, a partir de 1834, foi criado o Zollverein, que é a Confederação Econômica da Alemanha. Para que foi criada essa confederação? Ela foi criada para aliar os estados e derrubar os impostos, essa confederação. Mas a Áustria ficou de fora. A Áustria não quis participar dessa confederação. Então, por isso que a unificação da Alemanha, ela veio tardiamente, ela só ocorreu em 1871. Outro ponto importante para se entender a Primeira Guerra Mundial são os detalhes do acordo de Zollverein. Esse acordo, ele favorecia o desenvolvimento industrial e militar da Prússia, tá? Então, a Áustria e a Prússia começou a ver a Áustria não com bons olhos, era como um obstáculo para os seus planos, né? Então, por este motivo, houve a Guerra Austro-Prussiana em 1866. Esse acordo ele foi fundamental para concretizar, não é, a unificação da Alemanha.
Outro ponto importante que nós iremos trabalhar é a Guerra Franco-Prussiana. Em 1870, iniciou e em pouco tempo os franceses eles foram derrotados nessa Guerra Franco-Prussiana. E qual foi o resultado dessa derrota dos franceses? Foi criado o Tratado de Frankfurt, em que a França teve que ceder parte do seu território para a Alemanha, que foi a província de Alsácia-Lorena, tá? Outro ponto importante também que nós iremos trabalhar, as consequências da unificação, os resultados finais da unificação da Alemanha. Surgiu o Império Alemão, aumentou o revanchismo entre Alemanha e França, tá? Houve também a Revolução Industrial Alemã, a rivalidade com a Inglaterra em busca de mercados consumidores para escoar a sua produção também aumentou. Houve também uma promoção no isolamento da França. A França ela ficou mais isolada após a unificação da Alemanha. Dentro desse cenário de acontecimentos políticos e econômicos, surge então a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança ela foi a união de 3 países: o Império Húngaro, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália, que foi um dos polos da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Agora vamos aos fatores que contribuíram para o início da guerra. Agora vocês já entenderam como se deu a unificação da Alemanha. Agora vamos nos ater à contribuição. Quais foram os fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra? Disputas imperialistas, né? Todos os países queriam anexar territórios ao seu território, ou seja, aumentar o seu território. Então, houve uma corrida muito grande dos países europeus para o aumento desses territórios. E um deles era os territórios da Ásia e da África. A Alemanha e a Itália, elas foram as últimas nações a entrarem nessa corrida de aumento de território, essa disputa imperialista. Eles foram os últimos. Por causa da unificação tardia, eles entraram tardiamente nessa corrida. Outro ponto importante para se entender, não é, a Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo, o sentimento de nacionalismo que começou a nascer, a crescer dentro das nações europeias principalmente, né? Era uma referência, né? Eles tinham uma referência determinada pelo que é nacional. Eles estavam exaltando os valores do seu país. E, em particular, surgiu então o quê? O patriotismo. Próximo tópico que nós iremos trabalhar sobre a contribuição para o início da Primeira Guerra Mundial foram as alianças militares. As alianças militares foram muito importantes. O conflito ocorreu entre as grandes potências europeias, certo? As grandes potências do mundo. No total, eram 17 países envolvidos. Eram 17 nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial. E as nações, elas estavam divididas em 2 alianças, tá? Essas 2 alianças eram a Tríplice Aliança, tá? E a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, como eu já falei, era a Alemanha, era o Império Austro-Húngaro e a Itália. Já a Tríplice Entente era a França, o Reino Unido e a Rússia. Entendemos já os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Agora vamos para a corrida armamentista. O mundo estava vivendo um momento de paz, considerado um momento de paz. Mas nesse processo, por detrás desse processo de paz, estava havendo a corrida armamentista.
Os países estavam se armando para, se por um acaso houvesse uma guerra, nós estaríamos preparados. Então, foi um processo pelo qual os países eles procuraram aumentar o seu poder bélico, a se preparar para um possível confronto, a fim de mostrar também a sua superioridade a um possível inimigo. Então, houve uma preparação, né? Essa corrida armamentista foi uma preparação para a guerra, para uma possível guerra, que mais à frente iria surgir. Tá? O maior exemplo de corrida armamentista que nós temos foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, no caso, a antiga União Soviética. Outro ponto também para se entender a unificação da Alemanha é o conceito de nação e o conceito de Estado. A Alemanha era uma nação independente, ocupava um território, tinha sua própria estrutura, tinha as suas leis, mas não era forte, não tinha um governo forte, um governo centralizado. Já o Estado, que depois da unificação da Alemanha se tornou Estado alemão, o Estado já tem é um conjunto de instituições, já tem instituição, uma organização no campo político, administrativo. É necessário que uma nação e um Estado tenham um território. A Alemanha já tinha um território. É necessário que se exerça a cidadania. O Estado, ele tem uma autoridade máxima, diferente de uma nação, tá? E tem também um representante máximo sob esse Estado. Então, a unificação da Alemanha foi muito importante nessa parte, para a política e para a administração alemã. Outro ponto também importante que nós iremos trabalhar é que antes nós tínhamos apenas a Inglaterra como foco da Revolução Industrial, uma grande economia, né, dominando todo o mundo. A partir da unificação da Alemanha, a Alemanha também se fortaleceu como política econômica, também houve a Revolução Industrial. Tem um pedaço eu peguei um pedaço de um poema, um trecho do poema de Trauck para vocês, que fala sobre a carnificina que foi a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Sono e morte, as tenebrosas águias rodeiam a noite. Adentro essa cabeça, a imagem dourada do homem, engolida pela onda fria. Engolida pela onda fria da eternidade. Em medonhos Recife, despedaça-se o corpo purpéreo, e a voz escura lamenta. Sobre o mar irmã de tempestuosa melancolia, ver um barco aflito afunda, sob estrelas, sob o rosto calado na noite. Deixar esse trecho desse poema para vocês refletirem sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós iremos terminar a nossa aula aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu estou muito ansiosa de ver o rostinho de vocês, de conhecê-los pessoalmente. Eu sei que alguns eu conheço, porque alguns alunos já foram meus alunos no 7º ano, então nós estamos nos revendo. E também sei que tem alunos novos, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e se cuidem, tá bom? Beijos. Tchau.